Shalom, Lepulam, paz de Deus a todos. Vamos aqui estar meditando na palavra de Deus, para te dizer que Deus é fiel o tempo todo. Quero te dizer que Deus é amor, que Deus é paz. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. Estamos aqui na Igreja Cristã Universal Independente, em São José do Rio Preto. Agora nós vamos ministrar a palavra de Deus. Vamos descobrir os segredos de Deus para nossas vidas. Ontem nós começamos a falar sobre o que Deus está fazendo e da forma com que Ele está realizando. Deus está fazendo coisas que nós não estamos conseguindo enxergar com os nossos olhos naturais, mas precisamos crer pela fé e pedir a Deus que Ele abra os nossos olhos espirituais para entender. Ontem nós estávamos lendo aqui no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 11, a história dos ilustres guerreiros de Davi. E hoje eu queria estar falando até sobre alguns desses homens, porque a Bíblia menciona ele como os ilustres guerreiros de Davi, mas eles só foram considerados ilustres após eles se aliarem a Davi e se tornarem os conquistadores, porque até então eles eram homens de certa forma desprezados na sociedade. Até então eles eram pessoas sem crédito, eles eram pessoas colocadas à margem da sociedade. E eu estava falando ontem sobre o fato de que como a unção ela faz uma tremenda diferença. A história que nós vemos, a história de Davi. Quem é Davi? Filho de Jessé o Belemita. E Davi aparece nesse contexto histórico a partir do momento que Deus rejeita o primeiro rei de Israel, que é Saul. E Deus rejeita Saul pelo fato de Saul ser um precipitado, de Saul querer se meter onde não é chamado. Saul oferece um sacrifício, sendo que ele havia recebido uma ordem do profeta, que era para ele esperar que o profeta chegaria e faria um sacrifício para que ele pudesse partir para a batalha. E o profeta, quando encontra com Saul e vê as besteiras que ele havia feito, ele fala assim: acaso o Senhor tem prazer mais em sacrifício do que na obediência? Então Deus, ele quer dizer que Deus prefere um homem obediente do que um homem que vive sacrificando. E Deus rejeita Saul por causa dessas precipitações, dele achar que poderia fazer o que queria, dele achar que faria da forma dele, e não é. Tudo tem que ser do jeito, da forma, na receita de Deus. Eu falo que a receita de Deus é a melhor receita que existe. A história comprova isso. Nós sabemos que quando aquele grande navio, o Titanic, foi construído, foi um engenheiro náutico que o projetou. E esse navio foi feito para ser um navio invencível, como se nada pudesse afundá-lo. E nós sabemos que um iceberg colidiu com esse navio, e esse navio acabou afundando. E nós vemos que lá na história dos nossos antepassados, um homem normal, ele simplesmente recebeu uma receita de Deus e ele construiu uma arca. E essa arca ficou por mais de 365 dias. Não afundou e salvou uma família e salvou um monte de animais da grande enchente, na verdade do grande dilúvio. Então nós vemos que
Precisamos contar com a mão, com a direção e com o favor de Deus. Nós nada podemos fazer. Amém? Você que está chegando aí, deixa eu só convidar algumas pessoas. Eu quero saber se você está ouvindo bem aí o áudio, se está chegando legal, como que está. Então quem estiver chegando aí, dá um comentário aí para mim, dizendo se está legal, se você está conseguindo ouvir bem a voz, que é necessário que ele chegue com um áudio legal, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, entrando ainda no contexto histórico de como Davi surge nesse cenário, Deus chama o profeta Samuel e fala para ele: Samuel, tenho rejeitado Saul, até quando tu suportarás? Acabou, o tempo já era, e o seguinte, eu tenho escolhido um outro rei. Vá à casa de Jessé, o belemita, pois lá eu lhe mostrarei, e lá eu vou ungir o novo rei de Israel. Amém, pastor Anésio? Paz de Deus, homem. Amém. Boa tarde. E parte o profeta para a casa de Jessé. Quando o profeta chega na casa de Jessé, ele anuncia o motivo da visita. Rapidamente o Jessé prepara um banquete, que é bom que você aprenda isso, aprenda esse processo, aprenda esse princípio. Não se recebe um profeta na sua casa de qualquer jeito, querido. O profeta se recebe com um banquete. E ele preparou ali um banquete para o profeta, ótimo. Antes de comer, o profeta falou: primeiro nós vamos ungir o rei, depois nós sentamos à mesa para comer. E começou-se a passar os filhos de Jessé, e a palavra de Deus diz que um por um era rejeitado, embora Samuel olhasse para um, olhasse para outro e visse nele todas as características que ele, como ser humano, achava que deveria haver em um rei. Porém Deus falava com ele: não é esse, não é esse. E o contexto de Deus era dizer para Samuel: Samuel, você vê o exterior, mas eu, o Senhor, eu sondo o coração. E passa um, e passa outro, e nada. Quando todos os filhos de Jessé foram examinados ali pelo profeta, e Deus não os escolhera, aí eu creio que Samuel ficou assim: tem alguma coisa errada. Peraí, o Jessé, acabaram-se os mancebos? Aí Jessé lembrou de um, que eu não quero entrar no contexto, por que esse um foi esquecido, mas ele se lembrou naquele momento: ainda falta um, mais moço, cuidando das minhas ovelhas no pasto. Pois aí Samuel vira para ele e fala assim: pois é, então mande chamá-lo, porque nós não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Eu interpreto isso, amado, como uma revelação. Enquanto não chegar o ungido, o escolhido do Senhor, nós não vamos fazer festa. E aquele menino foi chamado, veio. Quando ele é visto por Samuel, Deus na hora testifica ao profeta que aquele era o escolhido para ser o rei. Ele pega o chifre que estava ali já cheio de azeite, e ele unge Davi para ser o novo rei de Israel. Nós sabemos que a partir daí a história de Davi muda, porque Davi, lá da malhada, lá do campo, lá de apacentar ovelhas, ele acaba indo parar no palácio, porque um espírito da parte de Deus, um espírito maligno enviado por Deus, atormentava Saul, e Saul buscava uma forma de se livrar daqueles tormentos. E um dia alguém disse para ele: olha, eu conheço um menino que toca harpa,
e esse menino foi chamado. E quem era esse menino? Era Davi. A Bíblia diz que Davi tocava bem e com júbilo, ele não tocava de qualquer jeito, e além de não tocar de qualquer jeito, tocar bem, era um bom músico, ele tocava com júbilo, ou seja, aonde ele tocava ele levava júbilo, ele levava alegria. E Davi foi levado à presença do rei, e é de certo saber que a cada vez que o rei era atormentado, Davi tocava a harpa e o espírito se afastava, se apartava de Saul. Então nós vemos o quanto essa unção já começava a fazer diferença. Um belo dia, uma bela temporada, o reino de Israel começa a ser humilhado, começa a ser desafiado por um grande guerreiro filisteu chamado Golias. E Golias começa a pedir que mande para ele um guerreiro, e ele lutaria com esse guerreiro, e o que vencesse sobreporia ao outro governo, porque nós sabemos que a Bíblia ensina que aquele que vence, aquele que é vencido, torna-se escravo do vencedor. Só que ninguém tinha coragem de ir lá e pelejar contra Golias, porque era sabido que Golias era um grande guerreiro, era um campeão dos filisteus, ele era um matador, ele era sanguinário, era bem treinado, além de ser um homem de alta estatura, conhecido como gigante. Tinha aproximadamente lá os seus 2,80 metros de altura. Então não era um rapazinho, um rapazote. E quando Davi é levado, enviado para levar alimento para os seus irmãos, quando Davi chega lá, ele ouve a afronta do filisteu, e ele pergunta: o que é isso? Aí é explicado para ele o que está acontecendo. Davi faz uma pergunta, amado, que às vezes a gente passa desapercebido. Ele pergunta: o que vai ganhar o cidadão que vencer esse homem? Aí as pessoas começaram a descrever: a família dele nunca mais vai pagar imposto em Israel. Ele vai ter a mão da princesa, filha do rei, ou seja, ele vai virar um príncipe. Davi já encheu de ânimo. Eu penso que Davi se lembrou da unção. Peraí, para ser rei eu preciso ser príncipe. Ninguém chega a ser rei sem primeiro ser príncipe. Então peraí, eu vou enfrentar esse cidadão aí, esse incircunciso. E ele se apresenta como um guerreiro que vai enfrentar o maior guerreiro da época. Só que Davi, a Bíblia diz que Davi era um moço, um mancebo, de gentil presença. Amado, se você for pesquisar o que significa essa expressão, gentil presença, nada mais, nada menos, o significado dela é como nós diríamos no popular: esse jovem não mete medo em ninguém. As pessoas olham para ele e viam ele como uma pessoa meiga. Agora, Davi, ele já era um rapaz que vinha treinando, talvez até inconscientemente, não porque ele buscava o treinamento, mas quando Saul fala para ele: rapaz, como você vai enfrentar, rapaz? Nós temos vários guerreiros aqui em Israel que não tiveram coragem de enfrentar esse gigante, e tu vai enfrentar. Ele falou assim: olha, eu vou enfrentar. Sabe por quê? O meu Deus me livrou do leão e do urso, porque quando vinha um urso, arrebatava, ou um leão, e arrebatava a minha ovelha, eu corria, eu agarrava na juba dele, e eu salvava a ovelha e matava o leão. Do mesmo Deus, e da mesma forma que eu matei o urso, matei o leão, Deus vai me entregar esse incircunciso. E nós sabemos a história, porque a história ela é até popular, que Davi foi lá, lutou. Davi ouviu uma profecia contrária. Eu quero te dizer, querido, que existe sim, hoje ainda existe no nosso meio, um negócio chamado profecia contrária. Pessoas que profetizam derrota, pessoas que profetizam a sua decadência, pessoas que profetizam aquilo que você vem sonhando porque que vai dar errado, pessoas que estão contra o seu sucesso. Existem. E eu quero te dizer que não é para você ignorar tais profecias, é para você fazer como Davi fez, porque Davi, quando ouviu essas profecias, ele não se manteve calado. Davi vira para Golias e para esse gigante, e ele diz o seguinte: olha, rapaz, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo,
mas eu vou a ti em nome do Senhor. Hoje ainda as aves do céu vão comer da sua carne. Então Davi já profetiza, já faz uma contra-profecia para cancelar a profecia que havia sido lançada sobre a vida dele por aquele incircunciso. A mesma coisa você precisa entender e fazer. Quando alguém disser não vai dar certo, cancela. Vai dar certo porque eu não estou indo sozinho, estou indo com Deus. Vai dar certo porque eu não estou só, a unção de Deus está comigo. E era o que acontecia com Davi, a unção de Deus estava sobre ele. Saul vem, pega a sua armadura e quer equipar Davi com a sua armadura, mas Davi tenta ao menos caminhar com a armadura e não consegue. Ou seja, querido, não adianta você achar que vai usar algo que é do outro para se defender ou para vencer uma batalha. Você vai usar a unção que Deus te deu, a unção que Deus derramou sobre si. É isso que eu quero profetizar sobre a tua vida hoje, que haja uma unção de guerreiro, de valente e vencedor. E Davi parte para aquela batalha, e nós também já conhecemos a história, nós sabemos que ele vence essa batalha, que ele acerta uma pedrada na cabeça de Golias. Golias fica tonto e cai por terra, perde os sentidos. Davi corre rapidamente, Davi se mexe rapidamente, vai lá, toma a espada do Golias e arranca a cabeça do Golias. Eu gosto muito dessa ilustração, porque ela mostra que nós não podemos perder tempo. Preste bem atenção, que nós não podemos perder tempo. Davi, ele apenas derruba Golias, mas ele corre, ele é rápido, ele é audacioso, ele é sagaz, ele parte para cima e ele toma a espada do inimigo. Querido, toma a espada do inimigo. A arma que ele forjou contra ti vai ser usada contra ele. A arma que o inimigo achou que ia te derrotar, você vai tontear ele com o poder da palavra, da oração, com essa batalha, com essa artilharia pesada que é a oração. Na hora que ele cair por terra, não deixa ele se recuperar, parte rapidamente para cima dele, e a arma que ele forjou contra ti, toma dele e destrói as obras de Satanás. É para isso que Deus te chamou, é para isso que Deus te ungiu. Agora Davi, ele está vivendo uma nova fase, porque o rei Saul, ele morreu numa batalha. O príncipe diretamente herdeiro, que era Jonathan, morreu também na mesma batalha. O outro era um paralítico, porque ele havia na fuga lá da batalha, a sua criada, a sua babá, a sua ama, deixou que ele caísse acidentalmente e ele quebrou as pernas. Não houve um tratamento específico, ele ficou deficiente, ou seja, ele não podia reinar, porque a deficiência o impediria de tomar posse no reino. Então o trono do reino agora estava vago, esse trono tinha uma vaga, e agora Davi era príncipe, porque ele se casa com Mical, e ele se torna um príncipe. Davi tinha direito legítimo do trono, só que houve grande batalha. Davi contra os filisteus, para ser reconhecido pelo povo como rei, Davi teve que se tornar vencedor. Agora, ninguém vence uma batalha sozinho, amado. Muitas vezes uma conquista, e eu estou falando conquista de reino, e Deus te ungiu, Ele nos ungiu para que nós tomássemos posse no reino. A palavra de Deus diz: pede, eu te darei as nações por herança, os confins da terra por sua possessão. Então Deus nos deu o direito sim de nós tomarmos posse nessa terra. A palavra de Deus diz, o profeta diz o seguinte: porque Ele me ungiu para libertar os cativos, os oprimidos, para dar vista aos cegos. Ele me ungiu para libertar, Ele me ungiu para salvar. Essa unção que está em Cristo, através da redenção, essa unção, ela é compartilhada conosco, com nós, a igreja de Cristo. Então nós temos essa mesma unção.
a unção para podermos libertar os cativos, pois Deus, quando enviou o Filho dele, Jesus, o texto bíblico fala que Deus amou o mundo inteiro de tal maneira, querido. Deus não amou um grupinho de pessoas, um grupinho de uma denominação. Deus amou o mundo inteiro. Ele não morreu por A ou B, Ele morreu pelo mundo inteiro. Jesus verteu, Jesus derramou o sangue dele por toda a humanidade. Toda a humanidade tem direito, mas eles precisam crer. Como crerão se não há quem pregue? Então Deus te chamou, Deus te ungiu. Agora Davi tinha um reino para conquistar. E agora quem vai aliar Davi? Você acha que Davi saiu pelo reino procurando os figurões da cidade? Procurando os nobres da cidade? Procurando os abastados da cidade? Não, as pessoas que se aliaram a Davi foram os devedores, foram os sem créditos, foram aqueles que eram desprezados pela sociedade, são aqueles, esses aqui que a Bíblia diz, os ilustres guerreiros de Davi. Eles eram pessoas mal vistas, pessoas que ninguém olhavam para eles e ninguém dava crédito nenhum. Eram os que nós chamaríamos hoje de um Zé Ninguém, não eram ninguém mesmo na praça. Mas essas foram as pessoas, porque eu creio que eles viram algo diferente em Davi. Quando Davi chamava alguém, pô, vem lutar comigo, ele falava, quem é você? Eu sou Davi. Aí alguém falava, Davi é aquele matador de leão, Davi é aquele matador de urso, Davi é aquele que matou o gigante Golias. Opa, peraí, se há alguém que merece, que eu mereço estar do lado dele, é um cara como esse, porque ninguém quer estar do lado de derrotado, amado. Mas Deus nessa tarde, nos chama a nos tornarmos, mesmo que nós sejamos os endividados, mesmo que nós sejamos os sem crédito, mesmo que nós sejamos aqueles que as pessoas chamam de Zé Ninguém, isso aí não vai dar em nada, esse nunca vai conquistar algo grande, esse nunca vai tocar em algo que de valor, esse nunca vai ser ninguém na vida. Eu quero te dizer, querido, que existe uma unção nessa tarde sendo liberada para te fazer um ilustre guerreiro de Jesus. Porque Davi aqui, querido, ele é um tipo de Cristo, e hoje Jesus Cristo está nos chamando, vem lutar comigo, vem lutar comigo, vem lutar, porque eu venci gigante, eu venci a morte, eu tenho as chaves do inferno e as chaves da morte, eu sou mais que vencedor e quero fazer de você mais que vencedor. Esse é o chamado de Jesus, para que nós, eu e você, sejamos ilustres guerreiros. Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador e Redentor. Por isso eu estou aqui nessa tarde, na Cristã Universal Independente, aqui de São José do Rio Preto. Nós estamos aqui na rua Benedito Lourenço, número 135, no bairro Jardim Vitória Régia. Então eu quero anunciar isso para você que está em todas as regiões dessa cidade. Você que talvez seja considerado pela sua sociedade, pelas pessoas que estão à sua volta, pela sua parentela, um Zé Ninguém. As pessoas vivem dizendo que você não vai dar em nada, as pessoas vivem dizendo que você nunca vai conquistar, que você nunca vai tocar em algo grande. Esse aí é aquele que tudo dá errado na vida dele, esse aí não vai ser ninguém, esse não vai ser nada. Pois eu quero te dizer, se você aceitar ser um seguidor de Jesus, como foram esses homens seguidores de Davi, a unção de guerreiro que estava sobre Davi, a unção de conquista que estava sobre Davi, a unção de vencedor que está sobre Davi, esta mesma unção hoje está girando aqui no nosso meio, está pairando essa cidade de onde você estiver ouvindo. Eu quero te dizer que hoje Yeshua te chama, vem ser um ilustre guerreiro. Querido, talvez a denominação te colocou de lado, talvez a sua religião te colocou de lado, talvez os seus parentes te colocou de lado, talvez na empresa que você trabalha você foi colocado de lado. Não importa, eu quero te dizer que hoje
hoje Jesus te chama para ser um valente, ilustre guerreiro. Sinta nessa tarde essa unção. Ouça essa palavra e tome posse nessa palavra. E eu quero te fazer um desafio. Talvez você more até longe de onde está hoje a nossa igreja, aqui no bairro Vitória Régia, aqui na rua Benedito Soares, Benedito Lourenço, número 135, no Jardim Vitória Régia. Talvez você esteja longe, mas valente não tem distância. Para valente não tem distância. Se você ler lá esse texto aqui, na verdade o texto seguinte, no capítulo 12, Davi um dia estava lá na caverna de Adulão, e Davi, lá em Belém havia sido sitiada pelos filisteus, e Davi fala o seguinte: se eu pudesse beber da água que tem lá no poço que está à porta de Belém, pois 3 homens se levantaram na madrugada e invadiram o arraial dos filisteus, foram lá no poço de Belém e buscaram água para Davi. Querido, entenda isso, não importa a distância que você está, nossa igreja está de portas abertas. Nós estamos recomeçando um projeto aqui, nós estamos recomeçando a história dessa igreja. Hoje a igreja ela tem muito poucos membros, mas eu quero fazer um desafio para você. Vem se aliar a uma frente de batalha, aonde vai haver muitos vencedores, aonde uma unção tremenda vai sair sobre a tua vida, vai cair sobre a sua vida. Você vai ser revestido de um poder tremendo. A palavra de Deus diz que aqui teve um homem, eu vou até procurar o nome dele aqui, porque isso nós não podemos deixar de lado. Jazobeão. Esse homem um ilustre de Davi. Ele era capitão de 30, está aí, capítulo 11, versículo 11, você vai ver: o qual matou numa mesma batalha 300 homens, manejando extraordinariamente a tua lança. Meu amigo, meu querido, que unção é essa que Deus quer derramar sobre nós, querido? Eu quero te convidar a tomar posse nessa unção. E você vai ver aqui um outro homem, o nome dele, espera aí que eu vou ler, Benaia. Oh meu Deus, esse homem é tremendo. A Bíblia diz que ele fez grandes feitos. Um deles foi matar um soldado egípcio de 2,25 metros de altura. Ainda que o egípcio manejasse uma grande lança de guerra, que mais parecia uma lançadeira de tecelão, Benaia o enfrentou munido apenas de um cajado. O homem estava com uma lança enorme e Benaia com um pedaço de pau na mão. E ele tomou a lança, arrancou a lança das mãos do egípcio e com ela o matou. Isso é unção, meu querido, isso é unção. Eu quero te convidar mais uma vez aqui, vem para cá, vem se aliar conosco. Você está parado, querido? Você está parado? Deus está te chamando para você se movimentar nessa tarde. Deus está te chamando para um movimento. Não fique parado. O soldado parado no campo de batalha vira alvo fácil do maligno. Eu quero te convidar nessa tarde para você se levantar, se animar. Deus vai derramar uma unção de ânimo sobre você. Você vai sentir a sua musculatura energizada, você vai sentir a sua mente energizada, você vai sentir algo diferente. Você que estava aí deitado, não quero saber de nada, eu parei, não vou mais à igreja, eu parei, não vou mais, não quero mais trabalhar na obra, eu parei. Eu quero te falar, querido, Deus vai te reerguer. Aleluia, eu sinto essa unção nessa tarde, querido, para proferir isso sobre a tua vida. Eu estou fazendo essa live é um desafio, é o desafio dessa semana. Nossa igreja aqui tem 3 cultos por enquanto. Nós temos quarta-feira um culto de estudo da palavra. Nós estamos falando sobre dízimo, oferta e primícia, porque um guerreiro tem que entender os princípios do reino de Deus, para que ele possa prosperar, para que as armas deles não sejam armas fuleiras, para que eles tenham armas de excelência, para que ele tenha uma saúde de excelência, para que ele possa ter roupas de excelência, para que ele viva numa casa, more numa casa de excelência. É isso que Deus
Deus tem para você. A palavra de Deus diz que nós comeríamos o melhor dessa terra, querido, é excelência. Então quarta-feira eu te desafio a estar conosco às 19h30 para nós aprendermos da palavra de Deus. Na sexta-feira é o culto da vitória. Guerreiro que se preze não perde uma batalha, não perde uma vitória. Querido, vem conosco, vem guerrear, vem conquistar, porque Deus está derramando sobre esse lugar, sobre essa casa, uma unção. Ele está abrindo um portal ali, aonde todos aqueles que passarem por esse portal se tornarão um ilustre guerreiro de Jesus. No domingo, às 18h30, querido, não tem desculpa. 18h30, ainda está até claro. 18h30 começa o nosso culto. Aí só Deus sabe que hora que vai terminar. Estou brincando. Às 20 horas, 20h30 no máximo. Entre 20 horas e 20h30 nós terminamos o culto. Um culto de adoração, um culto onde nós vamos chorar na presença de Deus, nos quebrantar, porque um coração quebrantado, contrito, Deus não rejeita. Um culto onde nós vamos celebrar a presença do Rei dos Reis, porque a palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele se faria presente. Um culto onde nós vamos receber a unção de cura, onde nós vamos receber o óleo de alegria, ainda nós vamos receber vestes de louvor. Um culto onde nós vamos sair daqui equipados para enfrentar outra semana de batalha e de guerra e de vencer batalha. E assim vai a igreja. A igreja, ela não para. A igreja segue em frente, querido. A igreja não para. A igreja não para. Quero te dizer e quero te convidar a ser, nesse primeiro momento, os 30 ilustres valentes de Jesus. Eu quero te dizer que só falta 29, porque o primeiro já está aqui. Estou aqui, valente, valente de Davi. Eu quero essa unção, Senhor. Vou estar orando. Nesse momento eu vou orar, e aonde você estiver, em todas as regiões de São José do Campo, de São José do Rio Preto, em todos os bairros, eu quero te desafiar a estar conosco. No final aí, vou colocar novamente o nosso endereço, mas é Rua Benedito Lourenço, número 135, o bairro é o Jardim Vitória Régia. O Senhor é contigo. Pai, eu quero te agradecer por essa tarde da bênção, essa tarde, Pai, da sua presença, dessa palavra tremenda, Senhor, que tu ministrou ao meu coração e ao coração dos teus filhos. E agora eu quero te pedir que essa palavra vá e ela produza o efeito para o qual foi mandada. Pai amado, que em breve nós já tenhamos aqui esses 30 ilustres valentes, homens, Senhor, que vão, homens e mulheres. Deus, porque tu não faz acepção de pessoas, nem sexo, nem gênero, Deus. Pai amado, homens e mulheres valentes, ilustres valentes, ilustres valentes, que irão, Senhor amado, ser líderes de células em cada bairro dessa cidade, Deus, em cada bairro desse município, ó Deus. Pai, eu quero derramar sim, eu quero te pedir que tu venhas derramar essa unção de ânimo, essa unção de vigor, esse óleo de alegria, esse bálsamo, Senhor. Aqueles que estão desesperados, que haja um bálsamo de frescor, de tranquilidade sobre a vida deles. Aqueles que estão deprimidos, Deus, que haja uma unção de alegria, de ânimo, de despertamento. Deus amado, aqueles que já se sentem envelhecidos, sejam espiritual ou seja biologicamente, que haja uma injeção de ânimo, uma unção de ânimo, uma unção de vigor, uma unção de rejuvenescimento, Deus.
Oh Deus, tira todo sentimento de velhice, Pai. Renova a saúde mental do teu povo, renova a saúde mental dos teus filhos. Nós sabemos que estamos vivendo um tempo que até jovens, Pai amado, estão se sentindo muito cansados. A tua palavra diz que até os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que esperam em ti correrão e não se cansarão, caminharão, não se fadigarão, subirão com asas como águia. Ó Deus amado, que essa unção seja derramada nessa tarde, ela seja, Senhor amado, multiplicada, Senhor amado, e compartilhada com os teus filhos. Aqueles que estiverem ouvindo a minha voz, aonde estiver assistindo esse vídeo, Deus, que eles recebam, independente da hora que eles vão ver, para assistir esse vídeo, Deus, que eles recebam essa unção, essa autoridade, e recebam esse chamado, venham passar por esse portal de bênção, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Queridos, nós temos um outro projeto, que hoje não sei porque não consegui também transmitir, mas agora eu já resolvi, aliás, não sei porque eu resolvi o problema. Esse projeto é o projeto 559. Às 5h59 da manhã nós estamos em oração. Amém? Nós não vínhamos conseguindo transmitir, mas estamos em oração. Então eu quero te convidar. Não precisa ficar uma hora orando, porque nem nós ficamos. Eu, antes de sair para trabalhar, eu vou estar aqui, 5h59, orando por você, orando pela igreja, orando pela saúde financeira, pela sua prosperidade, pelo seu emprego, orando pela vida de cada um de nossa igreja. Vou estar cobrindo a tua vida de oração, querido. Por isso, manda o teu pedido de oração. Agora, você que ouviu esse apelo, você que ouviu esse convite, você que assistiu esse vídeo até agora, mais uma vez eu quero repetir o desafio. Não importa a região que você está. Eu moro do outro lado da cidade, lá na Zona Norte. Não importa, querido, não importa. Por verdadeiro guerreiro não há distância. Eu estou te convidando, você que está desanimado, você que parou o seu ministério, você que parou de agir na casa do Senhor, ou você que foi colocado de lado, você que foi abandonado, você que ficou desanimado porque acha que podia fazer mais e não conseguiu fazer. Eu quero te fazer um convite. Aqui tem vaga, aqui tem espaço para você, tem muito espaço para verdadeiros valentes. Se você é daquele cheio de mimimi, não vem, porque aqui é um lugar para valente, querido. Aqui não é lugar para Nutella, aqui é lugar para raiz, crente raiz. Você está entristecido? Pois Deus vai criar raiz em você, vai limpar toda a Nutella, querido, vai tirar o mimimi. Aqui você vai virar casca grossa, gente guerreiro mesmo. Deus vai te levantar, você vai ser um grande multiplicador. Eu profetizo isso, você vai ser um multiplicador na casa do Senhor, e Deus vai te honrar. Deus vai mencionar você como um ilustre guerreiro de Yeshua HaMashiach, um ilustre guerreiro de Jesus Cristo. Amém, querido? Aceite esse desafio. E se você quer aceitar esse Jesus agora, aonde você estiver, está sentado aí na sua poltrona, está no carro, está viajando de avião, de ônibus, onde você estiver, eu te convido agora a dizer: Jesus, eu sou pecador sim, mas eu me arrependo e eu preciso de salvação, e eu reconheço que só há salvação em Ti. No final você fala assim: eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Está fechado, querido, só falta agora você se batizar, porque a palavra de Deus diz que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Shalom Lekulam, a paz de Deus a todos. Eu aqui, pastor Marcos Vinícius, seu servo, amém, querido? Estou aqui para te servir. Fala comigo, aí vai ter meu telefone, meu WhatsApp, fala comigo. Quer uma visita? Manda para nós. Quer um culto na sua casa? Eu quero um culto aqui. Manda
manda que nós vamos aí, vamos cultuar, vamos celebrar uma ceia na tua casa, e você vai acender uma chama no teu peito que nunca mais vai se apagar. Um abraço, um beijão para todos, amo vocês, aleluia.